Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um vídeo, mais um react com todas as informações que eu encontrei na internet, televisão, tudo que é lugar. Vídeos comentando sobre o jogo de ontem, o jogão de ontem. Jogão só por um lado, né? O Botafogo jogou, o Fortaleza assistiu o Botafogo amassar eles. Então temos aqui ESPN, temos aí radialistas, temos youtubers comentando, temos de tudo para vocês aqui no nosso canal Notícia do Fogão. Aqui é a casa onde todo mundo que gosta do Botafogo, quer se manter bem informado sobre o Fogão, assiste e se informa. Eu sou o Rafael, gosta do conteúdo? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal. Vamos pro vídeo? Vamos pro vídeo então. Linha de Passe está aqui para fazer a análise do jogo que acaba de acabar entre Botafogo e Fortaleza, 2-0, 2 gols do Igor Jesus, que é um personagem que não pode ser ignorado, mas nossos comentaristas estão aqui para fazer toda essa análise e me dizer o que chamou a atenção na partida de hoje. Calça, boa noite, vou começar com você, tudo certo? Tudo ótimo, boa noite, Dani, boa noite, companheiros. Foi um belo jogo, Sim, porque é um jogo difícil de ser jogado. Você tem duas equipes muito estruturadas dentro de campo. Essa versão do Botafogo, né, desse Botafogo, que sofreu tanto ano passado, isso foi uma lição e aparentemente, assim, por tudo que a gente está vendo, foi uma lição aprendida. E aí pega uma equipe que não tem 18 milhões de dólares, de euros para comprar jogador, mas faz muito com o que tem, que é o Fortaleza, na estrutura de jogo do Vojvoda, e foi muito claro. São dois times que gostam de recuperar a bola, acelerar, ocupar os espaços, mas em velocidade. E o Fortaleza falou, ok, mas essa missão hoje é minha, vou marcar mais baixo. Você pegava a saída de bola do Botafogo, mas ela podia levar até o meio de campo, você não encontrava jogadores do Fortaleza. Era o bloco bem baixo, o quê? Para não gerar espaço. E aí o Botafogo teve que variar o jogo, porque Luiz Henrique vem para dentro, vem também Savarino, o Almada está lá, e às vezes faltava um jogo com mais profundidade pela beirada. Segundo tempo, o Botafogo tenta corrigir isso, o Luiz Henrique passa a fazer aquelas jogadas que ele sabe fazer, da direita para a esquerda para bater com a canhota, e aí é um Botafogo que faz um golaço. É golaço. Assim, o primeiro porque é um lançamento magnífico, mas longuíssima distância, um domínio perfeito, ajeitando para a batida. Então, o Botafogo tem que ser parabenizado e o Fortaleza também. Sim, pelo momento e pelo jogo que foi capaz de fazer dentro de uma estratégia mais cuidadosa e defensiva. eu tenho vários pontos que eu quero propor aqui de debate e um deles é essa capacidade de adaptação do Fortaleza, né? Mas hoje parece que cansa um pouco, porque jogar dessa maneira também cansa. Mas eu quero ouvir o Zupa, saber o que te chamou a atenção nesse jogo. Tudo bem, Dani? Boa noite, companheiros. Boa noite ao Fã de Esportes. Foi um jogo muito veloz, que era o que se imaginava. São duas equipes, como disse o Calçade, que jogam em transição. Então, era de se esperar que nenhuma delas tentasse cozinhar o jogo no meio-campo, com aquela posse de bola mais inútil, ou rodando de um lado para o outro até o espaço aparecer. Eram duas equipes que, às suas maneiras, tentavam esticar o jogo, né? O Fortaleza marcando para contra-atacar e conseguiu poucas vezes, né? O Fortaleza marcou muito bem durante quase 2/3 do jogo, mas conseguiu poucos contra-ataques ao seu feitio, colocando o Moisés e o Breno Lopes, que começaram o jogo pouquíssimas vezes em condição de contra-atacar. E no segundo tempo, só que no segundo tempo, quando o Fortaleza tenta sair um pouco mais, é quando ele começa a deixar mais espaço. E aí aparecem os espaços para o Botafogo jogar. Um lançamento espetacular do Alexander Barbosa para o Igor Jesus fazer um belíssimo gol. A vitória do Botafogo ela foi justa, é uma vitória muito importante. Não é coincidência, Dani, que a gente, ao analisar alguns jogos, fala, nossa, que jogo bom tivemos no campeonato. Não é coincidência que as últimas vezes que fizemos isso foram jogos do Botafogo. E não é coincidência que o Botafogo é líder. No intervalo curto de tempo, o Botafogo ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras, ganhou do Fortaleza. Tem ganhado os confrontos diretos, jogando à sua maneira. Hoje mereceu vencer e por isso é o líder. E ainda se reforçando, Vitinho já anunciado, Adrielson no Brasil, muito próximo de voltar a vestir a camisa do Botafogo. Jean, alguma coisa saiu do roteiro ou está dentro do previsto o que aconteceu nesses 90 e poucos minutos de hoje? Tudo bem? Tudo bem, Dani, boa noite. Pois, eu estava pensando exatamente isso. Acho que o jogo seguiu muito um script muito provável, né? Que todo mundo talvez imaginasse. Eu não faço crítica nenhuma ao time do Fortaleza por ter jogado dessa maneira. Acho que era até óbvio. Se a gente considerar, é bom lembrar,
O Fortaleza é o time com a menor posse de bola do Campeonato Brasileiro, né? Uma posse de 41%, 42% mais ou menos. É o time com menor posse de bola. E é assim que ele é, ainda, é bom que se diga, o líder por pontos perdidos do Campeonato Brasileiro. Você vai jogar contra o Botafogo, que para mim joga hoje o melhor futebol do Brasil, já faz algum tempinho que joga o melhor futebol no Brasil, fora de casa, nesse contexto, tendo toda essa força abrindo mão da posse de bola, então, e aí a gente está vendo a posse de hoje, bem menor do que a média do próprio Fortaleza, que já é a menor do Campeonato Brasileiro. Então, 36 contra 41, 42. Ou seja, acho normal que tenha sido assim a postura do Fortaleza. Como disse o Zupa, não é que tenha conseguido encaixar tantos contra-ataques. O Botafogo foi melhor a maior parte do tempo, o Botafogo foi melhor no primeiro tempo, já tinha desperdiçado algumas boas chances, mas é curioso que mesmo o Botafogo tendo muito mais posse de bola do que costuma ter, hoje ele teve muito mais posse, porque o Botafogo também é o nono nessa classificação de posse de bola. Geralmente abaixo dos 50 ou pouco acima dos 50. Exatamente. Então, mesmo assim, o Botafogo consegue os seus gols como? Na velocidade, na transição rápida, num baita lançamento do Alexander Barbosa, que aliás fez uma partida, já fazia uma partida impecável defensivamente, e aí aparece também participando do lance do gol. Então, eu acho que assim, a vitória ela é completamente justa, acho que não há nada para se discutir, basta olhar as grandes chances criadas, quem produziu mais, acho que o Botafogo E o VAR mereceu. salvou o árbitro. E o VAR salvou o árbitro. Aliás, eu até discuto, assim, para mim é um lance tão claro, né? E a gente, quem acompanha o futebol europeu, vê que muitas vezes, lances assim, o VAR só avisa o árbitro, ó, pode seguir, né? Pode seguir, porque não foi nada, marca, aí podia marcar escanteio, que até tinha sido escanteio, né? Ou bola ao chão, como ele acabou fazendo, porque acho que talvez tivesse apitado antes da bola sair, mas de qualquer maneira, para mim, nem precisava do VAR, porque claramente, né, não havia toque na mão nem nada. Mas um resultado completamente justo e um campeonato ainda muito aberto, né? Pelo que a gente está vendo do Botafogo, pelo que a gente viu do Fortaleza mais uma vez, e repito, ainda por pontos perdidos é o líder, por um Flamengo que nesse momento, se vence os 2 jogos que tem, iguala o Botafogo na liderança do campeonato, se vence os 2 jogos a menos, por um Palmeiras que só tem o Campeonato Brasileiro, então tudo indica que a gente vai ter uma reta final de Campeonato Brasileiro muito legal. Sim, só para situar quem por acaso falou, como assim por pontos perdidos? É porque o Fortaleza, assim como o Flamengo, tem um jogo a menos ainda do que o Botafogo, que está com a tabela completa, fez seu 25º jogo hoje. Breiler Pires, boa noite para você, quero te ouvir também para a gente já entrar todo mundo aqui no papo. Acho que tem muito elemento, né? Tem muita coisa interessante para a gente observar e analisar desse jogo de hoje. Sem dúvida, Dani. Boa noite para você, para os companheiros, para o fã de esportes. Primeiro, louvável o que as duas equipes fizeram, porque foi um jogo frenético, um jogo de 32 finalizações e um jogo envolvendo as duas equipes que mais jogaram na temporada. 57 jogos do lado do Fortaleza, 56 do Botafogo e ainda assim, 2 times dispostos a entregar tudo que tem de melhor. O Fortaleza não negociando, perna, não negociando, entrega a partida, e o Botafogo mostrando o seu repertório. E essa é uma virtude do Arthur Jorge. Hoje foi um jogo que simboliza tudo que a gente vem falando sobre esse Botafogo, que, pelo menos no meu entender, é um time mais completo que o do ano passado. É um time que tem mais forma de jogar. E hoje isso ficou visível. No primeiro tempo, o Botafogo, com 75% de posse de bola, consegue criar as principais oportunidades. É verdade que a maioria delas com o Luiz Henrique, na jogada clássica do lado direito, partindo para o 1 contra 1, e até no começo do segundo tempo ele faz 2 jogadas parecidas, e ali, não fosse o João Ricardo, o Botafogo já teria aberto o placar. Mas além disso, o Botafogo tem mais. Tem o Marlon Freitas com o lançamento e ali ele distribuindo o jogo, funciona praticamente como um terceiro armador do time, juntamente com Almada e Savarino. E o Botafogo, que mesmo perdendo o Cuiabano, que poderia ser um abalo para o time, pelo menos no aspecto ofensivo, consegue se rearranjar. O Marçal sobe bem menos, mas cuida ali do Breno Lopes. O Breno Lopes não consegue fazer muitas jogadas, tabelas com o Pochettino no setor. E o Botafogo é equilibrado
sabe o que fazer com a bola, não foi ali uma posse de bola estéril do Botafogo e também foge do estereótipo, embora o Jean tenha ressaltado, né, que o Botafogo conseguiu fazer os seus gols de forma muito direta, contundente, até usando a bola no espaço, mas quando tinha a bola, era um time bastante perigoso também e que conseguia penetrar nas linhas de marcação do Fortaleza, que é um time que marca, que tem uma marcação muito forte no meio-campo. O Pochettino faz a primeira pressão juntamente com o Lucero, mas o Lucas Sacha e Hércules dão muita consistência no meio-campo. Mas, apesar disso tudo, o Botafogo foi encontrando na base da qualidade técnica e também da qualidade do seu jogo os argumentos para vencer e, para mim, foi dominante durante toda a partida. O Fortaleza resistiu como podia, tentou ali a sua maneira, mas o melhor time, com mais repertório, com mais banco de reservas, levou a melhor e isso ressalta a qualidade também do trabalho do Arthur Jorge. Esse é um grande selo para afirmar que o técnico do Botafogo conseguiu levar essa equipe a um patamar superior ao do ano passado e, naturalmente, o torcedor botafoguense fica ainda mais otimista com a possibilidade de título brasileiro esse ano. Banco, repertório, tudo isso faz diferença, obviamente, né? Mas acho que o Botafogo também teve uma calma para se reestruturar. 3 minutos de jogo, perde o Cuiabano, sai machucado, sentindo a posterior de coxa e entra o Marçal. O Breler já ressaltou. Características muito diferentes e o não desespero, assim. O Luiz Henrique, ele em determinado momento, ele precisa se reencaixar no jogo. Eu não sei o quanto isso tem a ver com a saída do Cuiabano ou não, né? Porque são, enfim, lados distintos do campo. Mas o meio-campo precisa se remoldar e o Botafogo vai fazendo isso com calma durante a partida. No começo do jogo, os primeiros 20, 25 minutos, a gente vê a eleição do Cuiabano logo com 3 minutos, é uma pena, né? Para mim, o melhor lateral esquerdo da competição. Mas os primeiros 20, 25 minutos do Botafogo, o time se movimentou pouco na frente. E contra uma equipe, um adversário que tem a sua marcação tão encaixada e que estava em um nível de concentração para executar essa marcação tão alto como é o Fortaleza, o time mais estático e sem o Cuiabano para passar pela esquerda o tempo inteiro, já que o Savarino fecha muito para o meio e abre o corredor para o lateral, o Botafogo se mexeu menos e foi mais facilmente marcado. A partir do instante em que o Luiz Henrique sai da direita, veio para dentro, Savarino saiu da esquerda, veio para dentro, Igor Jesus sai de referência, o Almada movimenta bastante, o Marlon Freitas movimenta bastante. Essa movimentação foi tirando um pouco da referência de marcação do Fortaleza e foi permitindo ao Botafogo jogar um pouco mais em associação. E é um time que se movimenta muito bem. A gente está cansado de ver, por exemplo, o confronto contra o Palmeiras pela Libertadores, a gente viu o gol do Botafogo com o Igor Jesus saindo da área para servir o Luiz Henrique dentro da área de cabeça. Sim. Então essa movimentação ela é muito importante para o Botafogo. A partir do instante que o time conseguiu se movimentar mais e encaixar muito bem as suas peças no bloco baixo do Fortaleza, as chances começaram a aparecer. E mesmo o Marçal, fugindo das características mais agudas e mais ofensivas do Cuiabano, o gol impedido do Igor Jesus, o gol bem anulado, o cruzamento é do Marçal. É um tremendo cruzamento. Que é quem está impedido, na verdade. Que é quem está impedido. O Igor está em condição legal, quando o Marçal recebe ele está muito adiantado. Mas foi um tremendo cruzamento. Então, acho que no todo, com o passar do tempo, o Botafogo foi entendendo aonde encontrar os espaços. E essa palavrinha espaço, no futebol de hoje, ela é muito valiosa e para um time como o Botafogo, ela é muito necessária. E era algo que o Fortaleza estava negando demais. Até que o Botafogo também encontrou seus caminhos para encontrar as brechas. Assim, me impressiona, né? Assim, o começo do jogo, talvez não tenha sido o começo. Você imagina, né? O Fortaleza fazendo o que está fazendo no campeonato, o Botafogo jogando o que está jogando no campeonato. Muita gente imaginava, vai começar um jogo cheio de chances e tal. E não, é muito difícil você criar chances num jogo como esse, dada a intensidade tão absurda da marcação dos dois. É impressionante como os dois times tiram todo e qualquer espaço do adversário o tempo todo. É claro que o Fortaleza teve mais esse trabalho, porque a bola ficou tanto com o Botafogo que o Fortaleza tinha que estar ligado o tempo todo para não deixar que, sobretudo nessa troca de movimentações, alguém tivesse espaço para criar alguma chance. Acho que a primeira bobeada assim, do Fortaleza em relação a isso, a essa concentração, a essa intensidade, se dá até numa cobrança de escanteio, né? Pelo lado esquerdo do ataque do Botafogo, que a bola, se não me engano, ela até sobra, acho que para o Luiz Henrique, que tenta ajeitar para o pé esquerdo para bater, né? E acho que o torcedor até queria que ele chutasse. O torcedor reclama nessa hora. O torcedor reclama, porque, de fato, a impressão que dá é que ele podia ter chutado já com o pé direito, sim. E ele acaba tentando ajeitar para a esquerda, que é o pé melhor e tudo mais. Mas assim, me impressionou demais também nesse começo do jogo
a intensidade, a atenção, a concentração dos dois times, né? O Botafogo é um time muito físico, muito forte, que além de ter qualidade técnica, briga muito, mas o nível de concentração, de atenção e de intensidade desse Fortaleza para marcar também impressiona. E chama atenção também como o Botafogo conseguiu evoluir nos últimos jogos em relação à parte defensiva. Tinha sofrido no jogo contra o Juventude, 3 gols, vacilando na bola aérea, houve ali uma instabilidade e desde o jogo contra o Palmeiras é um time que é mais sólido, embora sofra em alguns momentos. Contra o Bahia, o John precisou fazer boas defesas, ajudou a salvar o time. O John tirou vai no carrinho, né? Foi bem ali saindo no Breno Lopes, mas hoje a gente vê o Botafogo muito sólido na defesa. Pelo Gregory, que faz ali um trabalho como um primeiro volante, até aliviando também a carga para o Marlon Freitas, e principalmente pela fase da dupla de zaga. O Barbosa voltou a jogar bem, voltou ao time titular merecidamente, o Bastos firme e seguro como sempre. Então o torcedor do Botafogo está feliz pela volta do Adrielson, e é necessário. O Botafogo viu que o Lucas Alter ainda é um jogador que precisa ser trabalhado, ainda jovem. Nessa temporada, quando entrou, o nível da defesa do Botafogo acabou baixando, mas hoje eu não vejo brecha para o Adrielson entrar. Com a bola que o Barbosa... Com o Bastos e o Barbosa, né? Bastos e Barbosa também estão jogando, o Adrielson chega como opção no banco. Naturalmente, tem uma história no Botafogo, deixou uma ótima impressão em relação ao ano passado, mas a defesa está muito bem assentada e o Arthur Jorge conseguiu corrigir a instabilidade dos últimos jogos. E aí, até em cima disso, Calça, que o Breiler traz, assim, o Arthur já deixou claro que ninguém no Botafogo vai jogar no nome, né? Ninguém no Botafogo vai jogar porque tem história. E eu acho que isso pode ser um ponto para essa volta do Adrielson, porque o Igor Jesus, para mim, é um exemplo claro disso. Perfeito. O Tiquinho sai lesionado, quando ele volta, ele dividem ali o espaço e o Igor mostra uma evolução que o faz titular. A gente olha os últimos jogos, 90 minutos, e agora com 5 gols em 5 jogos, né? Não marcou no último, mas nesse fez 2. Acho que fica cada vez mais difícil tirá-lo do campo. Olha, o Botafogo, esses nomes vão ser construídos dentro de campo, com a camisa do Botafogo, não tem nome, é dentro de campo. Luiz Henrique veio, é incrível, né? Imaginar que o Luiz Henrique no Betis jogava. Sim, tem umas coisas bem estranhas, né? Um cara com esse potencial, tem um jogo físico, tem um jogo também que tem muita qualidade. Então ele cabe muito bem em qualquer equipe e no Betis mais ainda. E quando jogava não ia mal, né, Calçado? Não ia. É um negócio que não dá para entender. Mas deixa lá, a sorte do Botafogo, da torcida do Botafogo. Mas o que eu vejo, Dani, é o seguinte, você tem dois momentos muito claros na trajetória do Botafogo. Um é contra adversários que permitem ao Botafogo jogar na velocidade, na transição, que é algo que o Botafogo é fenomenal. Então, Luiz Henrique, você tem o Savarino faz isso, o Almada coloca a bola, o Igor Jesus chega na frente, gosta de receber a bola de frente para o gol. Esse é o cenário perfeito. O outro momento é aquele que o adversário fala, não vou te entregar isso aí que você gosta. Tanto quando o Fortaleza sai um pouquinho, é assim. Aí que o Botafogo... É ali que o Botafogo pega do jeitinho dele, com a bola longa, não tem problema. Mas estava mais tranquilo ali para dominar uma bola. Esse momento, quando o adversário baixa muito, o Botafogo tem que ficar ali articulando, dá para desenvolver, dá para melhorar? Dá. Mas hoje eu vejo que essa concentração, Luiz Henrique se junta, vem aqui ao lado do Igor, tem o Almada, tem o Savarino. O Matheus Ponte ainda não está com essa... Ele não está, né, assim, à vontade para ser o lateral que passa o tempo todo. Esse cara é o Cuiabano. Sim. Né? O Cuiabano é aquele cara, a hora que você passa um foguete no lado esquerdo, a bola entra. E aí, daqui a pouco pode passar com o Vitinho, né? Pode, tá exatamente. Então, e agora sem o Cuiabano, não sei quanto tempo ele vai ficar fora. Mas o Botafogo busca muito, e no jogo de hoje está muito, ele busca sempre muito a inversão. Sim. Inverter o corredor. Principalmente para o lado esquerdo que ele está acostumado, porque o Cuiabano está... Né, é mais fácil você encontrar o Cuiabano do que o Matheus Ponte ali. Uhum. Então, isso nas costas do lateral, da lateral do Fortaleza, o Botafogo teve muita bola virada e que recebeu ali. Mas faltou aquela bola que vai para o fundo, ao invés de você receber ali, voltar para a entrada da grande área, ir para o fundo, por quê? Porque está tão... O adversário está tão distribuído na área, aquela bola que passa na pequena área ou que vem para trás da marca do pênalti. Então, assim, o cuidado é
Quando o adversário te apresentar essa dificuldade, cuidado para não afunilar todo mundo, porque as laterais têm espaço para jogar. E aí explica a chegada do Vitinho, o Vitinho Cuiabano. De repente você está variando essa entrada, mas é bem legal. O Botafogo, assim, ele é bem engraçado, né? Pode parecer que não, mas para mim ele é bem diferente do ano passado. Muito. Esse time tem uma convicção que foi sendo destruída ao longo do segundo turno. E o segundo turno já está aí, ó, rolando, e é um Botafogo forte. O time está melhorando. Melhorando. O Botafogo do segundo turno, ele joga um futebol ainda melhor que o Botafogo do primeiro turno. E o Caixa... Porque a janela ajudou, aberto. Exato. E aí eu acho que é um ponto crucial, porque é natural que a gente olhe para a movimentação de mercado do Botafogo, da temporada inteira, não só agora do meio do ano, e que a gente aponte o Luiz Henrique e o valor que foi gasto no Thiago Almada, né, os dois juntos, acho que quase na casa dos 40 milhões de euros, e que se coloque apenas ou principalmente nos valores colocados em cima da mesa a explicação para o crescimento do Botafogo. Mas não é só quanto se pagou, é por quem se pagou. Sim. Porque da mesma forma que o Botafogo gastou muito dinheiro para contratar jogadores do calibre do Luiz Henrique e do Thiago Almada, a gente está falando de um clube que fez observações cruciais, sem precisar usar dinheiro. E acho que o Igor Jesus é o principal nome. O jogador que estava no Al Ahly da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, acabando o contrato lá, assinou um pré-contrato e veio custo zero para o Botafogo. Um jogador que não era comentado por outros clubes do Brasil, que saiu do Curitiba e ninguém dava muita bola para ele. Fez gols lá no Al Ahly, faz gols, muitos no Botafogo, e não só ele. O Cuiabano no Grêmio não era bem visto. O Bastos era um jogador que estava no banco ano passado e que também jogou na Itália, jogou na Rússia, mas também não era um jogador conhecido. Eu acho que tem exemplo até dentro do Botafogo, como a manutenção do Marlon Freitas, criticadíssimo hoje pela torcida. Hoje o capitão do time. Para mim, um dos melhores jogadores do campeonato como um todo. O próprio Savarino, que, claro, é um jogador conhecido, campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro, o Savarino, perto do que tem se praticado no mercado, custou pouco. O Savarino custou 2,5 milhões de dólares. É o que o Corinthians pagou no Pedro Raul, sabe? E é um cara que hoje faz um campeonato tremendo também pelo Botafogo. Então, não é só a montanha de dinheiro que o John Textor despejou para trazer o Luiz Henrique e o Thiago Almada. É também. Mas o nível de observação de mercado do Botafogo, o trabalho de scout do Botafogo, quem comanda esse scout é o Alessandro Brito, né, que é o diretor de scout do clube, é um trabalho muito competente. Seja para identificar uma comissão técnica com o perfil de trabalhar com esse tipo de elenco, seja para melhorar esse elenco com jogadores a serem comprados ou jogadores apenas a serem contratados a custo zero, como foi o Igor Jesus. E a lição aprendida também do lado do Botafogo pelo ano passado. O Textor certamente observou que na reta final da temporada o elenco, que já havia tido grandes investimentos no ano passado, acabou ficando curto, e aí um exemplo é a zaga, né, que eu acabei de citar. O Adrielson jogando com Cuesta praticamente todos os jogos. No fim do campeonato, os dois muito desgastados, quando precisava, quando um não jogava, não havia reposição à altura. Nas laterais também o Botafogo acabou sofrendo. Então o John Textor entendeu que se quer ganhar o Campeonato Brasileiro disputando com o Flamengo, com o Palmeiras e até mesmo com o Fortaleza, que tem um trabalho longevo, um trabalho também muito cirúrgico em observação de atletas, é preciso investir mais. E aí há um abismo entre investimento entre as duas equipes. Por mais que o Fortaleza também esteja nessa conversa de briga por liderança, de briga por título, o Botafogo só nessa temporada gastou 7 vezes mais. Sim. Com uma base cara do ano passado. O Botafogo contratou 18 jogadores, Fortaleza 12. A média de investimento em cada jogador do lado do Botafogo é de 20 milhões de reais por atleta. Do Fortaleza é de 4 milhões. Então, há aí realmente um vazio que é preenchido pela consistência coletiva do Fortaleza. A gente não viu essa desigualdade no campo. O Fortaleza, com as suas armas, soube lutar ali, soube resistir ao poderio do Botafogo, mas aos poucos essa qualidade foi ficando visível e até de uma maneira mais discreta. O Almada, que é um jogador que o torcedor do botafoguense esperava um impacto imediato, o cara que chegasse ali de certa forma, mudando ali completamente a característica do time, mas ele, embora esse impacto individual não seja ainda gritante, mas o aspecto tático, ele é muito útil, porque hoje, quando o Botafogo fazia essas inversões, ele sempre estava no lugar certo para
achar alguém com um passe em profundidade, geralmente o Luiz Henrique. Então, por mais que ainda ele não tenha participado com assistências, com gols, já é um jogador que ajuda muito nessa dinâmica ofensiva. Então, o Botafogo, com esses reforços, e aí com chegada de Vitinho, de Adrielson, mostra que o que faltou no ano passado, em termos de número mesmo para elenco, sim, isso daí está sanado. Agora vai muito dos jogadores, do trabalho do técnico, e a gente enxerga todas essas pontas em ação e o Botafogo muito cercado em todos os aspectos e formando realmente um time com cara de vencedor. O Breler estava no ESPN FC ontem, a gente estava falando justamente sobre esse planejamento do Fortaleza, enaltecendo, né, que é uma coisa que a gente vê muito pouco no futebol brasileiro, mas que dá resultado sem esse investimento multimilionário que a gente vê em outros clubes. Hoje, talvez, Jean, o Fortaleza tenha sofrido um pouco mais por conta, não vou falar em elenco curto porque não é o caso, mas por conta dessa falta de peças de qualidade para sair do banco e mudar o jogo, assim. Porque a maneira como o Fortaleza se dispôs no campo é um futebol que cansa, principalmente quando você tem menos do que de costume a bola. Você está correndo para recompor, você está correndo para não deixar passar. É um futebol muito intenso. Então, hoje eu acho que fez um pouco de falta, assim, um elenco um pouco mais com peças que sobrem. E é normal que faça, né, Dani? Eu acho que, assim, você tem toda a razão em relação ao número de peças, mas eu vou além, assim, de um lado você tem o Luiz Henrique titular, do outro lado você tem o Breno Lopes titular, e não é desmerecer o Breno Lopes, mas olha a diferença de qualidade técnica que a gente está citando nesses dois times. Então, assim, muito torcedor do Fortaleza ficou bravo comigo quando, algumas semanas atrás, nessa mesma mesa, eu falei, cara, eu acho que é necessário a priorização da Copa Sul-Americana porque é um título muito viável, é um título muito possível para alguém como Fortaleza, que joga o que joga, que tem os jogadores que tem. E eu mesmo confesso, assim, que se hoje o Fortaleza ganha esse jogo, não chegou perto de ganhar, mas talvez chegasse aqui e falasse, eu estava completamente errado, você tem que mudar completamente a sua priorização, deixa a Sul-Americana em segundo plano, porque agora, né, faltando, sei lá, 13, 14 jogos para o final do Brasileiro, talvez seja o caso de mudar essa priorização. Mas é muito difícil. Eu acho, assim, em relação ao Fortaleza, que o Fortaleza ser campeão brasileiro seria para o futebol nacional uma dádiva, seria uma aula, seria um exemplo de como se administra um clube de futebol, mesmo sem ter as receitas de outros clubes ou os investimentos de outros clubes. Agora, eu achar que seria ótimo, que seria legal, que seria exemplar, não significa que eu acho que vai acontecer. Eu acho muito difícil, porque realmente é uma concorrência muito diferente ali. Eu não vou usar desleal, porque acho que, e isso é bom ressaltar, pelo menos de acordo com as regras que a gente tem hoje no futebol brasileiro. Todo mundo dentro do jogo legalmente. Está todo mundo dentro do jogo. O Botafogo está dentro do jogo, assim como o Bahia está dentro do jogo, com o Grupo City. O Flamengo nem se fala, porque fala-se muito do Flamengo, mas o Flamengo, no fim das contas, usa o dinheiro que ele mesmo consegue receber por mérito de gestão. Explodiu a dívida, está dentro do jogo, porque o jogo não. O jogo permite, não há limites. Não, mas é que aí eu acho. Não é legal, mas. Não, mas aí eu acho diferente, Calçade. Mas onde é que estão as punições para isso? As punições. Então, tudo bem. Mas as regras estão lá. Porque os times que não pagam, eles deveriam ser punidos das mais diversas formas, e isso está previsto. Só que as regras não são aplicadas. O que eu estou querendo dizer é que, assim, quem tem investimento de fora, quem tem o investimento alto porque fatura muito, está absolutamente dentro da regra do jogo. Quem não paga jogador, quem está devendo para Deus e o mundo, eu acho que aí é uma outra história. Mas eu não vejo... Mas o Fortaleza, só para encerrar, assim, ele é um exemplo, né? Eu vejo seria uma aula, mas eu acho muito difícil. Eu vejo a crítica a esses clubes, aí, mas uma ação para falar... O máximo que eles sofrem são problemas na justiça quando o jogador... No trabalho. É isso. Do trabalho. Uma trava do sistema do futebol não existe. Sim. Por exemplo, cara, se tem um negócio que funciona no mundo do futebol, é o fair play da Liga Espanhola. É um negócio absurdo. O Barcelona não consegue... Tem jogador que ele contrata e não consegue escrever. Tem dificuldade para escrever. Ele teve que fazer uma manobra para escrever o Dani Olmo. Sim. Mas porque tinha jogadores contundidos, deixa de fora, usa um artigo e tal, dentro das regras. E ele, olha que ele se esforça nesse momento para ter uma administração bem tropicalizada, bem brasileira, né? E é por isso que ele está assim. Mas a Liga fala assim, não vai. E não vai.
né? Nem o da UEFA perto da Espanha é ridículo. Porque até porque o da UEFA parece Manchester fazer City, distinção, PSG, né? todo mundo, né? Newcastle, tá todo mundo. Mas, cara, aquilo funciona e funciona para todo mundo. Não importa se é o Barcelona ou se é o Osasuna. Vale para todo mundo igual. Aqui, o John Textor, quem estava falando isso outro dia? Era o Landim? O Landim falou do John Textor, o John Textor falou do Bahia. do Bahia. Você falou do teto salarial do Bahia. Falou isso. do valor investido. Exatamente. O valor investido ia respingar nele. Porque cada um olha para o que interessa. Imagina se o Marcelo Paz levanta a mão, posso falar? Porque esse é o clube que realmente está remando contra a maré. Nós vamos ter o fair play segundo Textor, fair play segundo Landim, fair play segundo Marcelo Paz. O meu fair play. O meu fair play... Ainda uma complicada de leve no meu no fair play processo, você tá né? mal, tá? É mais ou menos assim. De leve. Mas por tudo que você falou, né, Dani? Acho que assim, essa frase, porque tudo. Eu estava aqui ouvindo a gente falar, e me incluo, e parece que a gente sentou e está falando do Botafogo campeão brasileiro. Não é isso. Não. Ninguém está dizendo que o Botafogo é campeão brasileiro. Agora, Pode ser. Pode ser, tem grandes chances de ser. Aliás, eu acho que. Eu falei ontem aqui, e não acho que eu esteja me contradizendo, mas falei ontem aqui que. Anteontem, acho. Que, na verdade, eu nunca acho que é bom para ninguém ser eliminado de nenhum campeonato e que para o Corinthians não teria sido bom cair na Copa do Brasil ou não será bom cair na Copa do Brasil, apesar da sua situação, contanto que saiba o que deve priorizar. Mas, nesse momento, com o Botafogo jogando o que está jogando, disputando a Copa Libertadores e do jeito que está no Campeonato Brasileiro, eu vou te dizer, não está na Copa do Brasil... É difícil você lamentar o fato de não estar na Copa do Brasil. Até pro tipo de jogo físico que o Botafogo faz. Exato. Eu acho que a grande diferença do ano passado para cá é a campanha que o Botafogo fez no ano passado, mesmo nos seus melhores momentos, ela foi uma campanha que surpreendeu muita gente. Zupa, vou te interromper porque a gente tem entrevista coletiva Só para para dizer ouvir. que a campanha de hoje não surpreende ninguém. Não. É uma campanha natural dentro do que o time e o clube se mostra. É isso. Perfeito. Vamos ouvir o Arthur Jorge, daqui a pouco a gente volta aqui para o nosso debate, ainda tem um restinho de Campeonato Brasileiro, mas eu imagino que o treinador do Botafogo esteja contente com o jogo de hoje. Vamos ver. Tá aí, ó, o Arthur Jorge falando sobre a partida, esclarece ali vários pontos, né? Vocês querem falar alguma coisa sobre o que diz o treinador? Eu achei interessante ele explicando sobre a alteração do Igor Jesus, colocando o Tiquinho, na verdade, tirando o Luiz Henrique, porque isso impactou a movimentação ofensiva do Botafogo e pouco depois saiu o primeiro gol. E diante da dificuldade que o Botafogo estava, mesmo jogando melhor do que o Fortaleza, de encontrar a brecha final para abrir o placar, ele voltou mais ou menos na ideia inicial dele no Botafogo, que era aquele time com 4 atacantes. Que ele estreia na altitude lá dessa maneira. Exato, ele levou um tempo até as coisas encaixarem. Porque ele coloca o Tiquinho e tira o Luiz Henrique, e aí ele deixa os dois volantes centrais, o Gregory e o Marlon, abre o Almada pela esquerda, onde estava o Savarino, deixa o Matheus Martins, que entrou na direita, onde ele gosta de jogar, e permitiu que Tiquinho e Igor Jesus flutuassem por dentro, meio que lado a lado. E ele falou, eu queria mais um jogador na faixa central entre os zagueiros com poder de definição, Tiquinho e Igor Jesus. E no primeiro instante em que o Igor Jesus não é o centroavante de fato, tem um espaço maior de movimentação ainda que na faixa central, ele recebe aquela bola do lado direito, mata no peito e faz um belíssimo gol. Então, taticamente, o gol ele é fruto, não sei se é fruto, mas ele ajuda a explicar. Da mudança, né? Ele ajuda a explicar o que o Arthur Jorge queria com aquela alteração, porque o Luiz Henrique fazia um bom jogo. Sim. Mas ele tirou o Luiz Henrique pensando em uma movimentação mais central dos homens de frente. E justamente a partir dali, o Botafogo faz o primeiro gol. E ele explicou muito bem também a entrada do Tietê. Mateu Ponte estava mais retraído, ele precisava de um homem de mais definição no meio-campo, e o Tietê é um cara que consegue finalizar dali, é um meio-campo de origem, e por isso a opção. E o Botafogo, numa tacada só, colocou em campo Danilo Barbosa, Tiquinho Soares e Matheus Martins. 3 caras com muita capacidade física. Então, além de manter a intensidade, ele consegue, de certa forma, continuar levando vantagem no aspecto físico em relação ao Fortaleza. É um time do Botafogo que, além de ter um elenco robusto, é muito forte fisicamente. Tem um ponto dele, assim, diferente de outras equipes, que tem dinheiro. Às vezes o teu time, o teu 11, o teu time principal, que todo mundo sabe, quando você tem ainda aqueles nomes no banco que são constantes, são muito bons, mas chega numa faixa que não dá para... Você não consegue substituir. E o Botafogo, sim, ele tem uma capacidade do banco de transformar e de mudar, e não tem esse degrau. Porque ele não vai explodir,
no nível técnico e ele também não vai ser inferior às outras equipes. Então ele consegue deixar todo mundo em condição de jogo, super competitivo, todo mundo a fim de jogar. Mas excluindo ele tem o Luiz segurança. Henrique, que ele tirou hoje, né? Você vê, e tira o Luiz Henrique, o Luiz Henrique não estava no nível que ele costuma jogar. Às vezes por dentro demais, aí ele volta para o segundo tempo um pouquinho mais fixado na direita para fazer o que ele tem de melhor e ele dá 2 pancadas no gol, porque a batida de canhota dele é poderosa, é rebote, é gol, tem um monte de coisa. Mas não era o melhor dia dele. Ele vai lá, tira e tá bom, não tem problema, vamos usar o banco. E o time... E tem o Matheus Martins, que é um cara que estava na Inglaterra, que né? tá louco Jogando pra na Europa também, né? É sempre bom lembrar que o Botafogo está olhando especialmente do meio para frente, sem jogadores muito importantes. Eduardo Júnior Santos e o Jefinho, que lá no começo da temporada machucou. Então, assim, é muita gente. E ainda assim, com as lesões, o time, com os reforços que vieram, o time mantém. E, por exemplo, o Alan veio para essa janela e joga pouco porque o meio-campo está muito fixado. Danilo Barbosa jogava mais, o Tietê tem entrado menos como volante, porque o Gregory também tomou conta, mas ainda assim existem peças sempre muito aptas a entrar. O Damian Soares foi embora, o Matheus Ponte assumiu e vida que segue, né? Então acho que há um elenco muito homogêneo. Como é o nome? Repita para mim, por favor. Alessandro Brito. Alessandro Brito. É isso, né? Você tem um elenco homogêneo capaz de ser suprido nos momentos de dificuldade e necessidade. Ser head scout, que você fala, olha... Você pega o cara no auge, né? Você fala assim, olha, centroavante, Haaland. Fala, pô, obrigado pela dica, né? Aí, esses nomes, scout não é isso, né? Porque aí qualquer um pode ser scout. Scout Você exagerou um pouco no exemplo. Mas é porque a gente tem um exemplo. Acho que o próprio Luiz Henrique precisa muito disso. Mas eu não vou nem citar, assim, eu não vou nem comparar outros times, mas é o seguinte, se você pegar algumas... É muito fácil olhar para a contratação do Luiz Henrique, do Almada. Sim. É isso. Sim, mas a descoberta de jogadores... O Igor Jesus, para mim, é o melhor exemplo disso. Por um preço menor do que a concorrência está pagando para o jogador que nem no banco fica. Aí está valendo cada centavo. Porque assim, uma coisa, o fato do John Textor ser bilionário não significa que ele gosta de rasgar. Não rasga a grana dele. Então, sim, um departamento de scout ele trabalha o ano todo, independentemente se você precisa ou não de jogadores. Então, quando esse mapeamento no mundo todo, é o seguinte, Dani, 10 nomes para cada posição, dos mais variados estilos, pelo menos 10. Ou temos um problema, olha, esse aqui está em tal lugar, vai custar tanto, esse aqui tem tal nível, vai custar menos, tal. Ele te oferece uma planilha. E no caso do Botafogo, o Calçade tem uma diferença grande que joga a favor do Botafogo, que é o departamento do scout do Botafogo não trabalha sozinho. Ele trabalha junto com o departamento do scout da holding. Da holding, então, para todos, né? Então tem jogadores, por exemplo, o Thiago Almada, é um jogador que em algum momento servirá ao Lyon. Sim. Até chegar esse momento, ele é muito útil ao Botafogo. E ele vai fechando o ciclo. É um pensamento integrado e que atenda às demandas dos diferentes clubes do Lyon e do Botafogo, no caso. O retorno também pode ser o retorno para o Botafogo. Sim. Não, então, e isso cria um interesse no próprio jogador, né? Ele sabe que ele não está indo para um clube, ele está indo para um espaço onde ele pode rodar e pode jogar na Europa. Plano de carreira, né? Plano de carreira. Então é isso, pessoal. O Arthur Jorge ontem fez algo que eu não gosto muito que ele faça, que é botar 2 atacantes juntos no decorrer da partida. Eu não curto muito essa escalação com o Tiquinho. Não é uma escalação inicial, mas é uma mexida que ele faz durante os jogos com o Tiquinho e o Igor Jesus juntos. Mas ontem funcionou. É por isso que eu falo, analisem jogo a jogo, pessoal. Cada jogo tem uma história. Ontem fez sentido. Ontem fazia sentido botar o Tiquinho junto. Porque o Igor Jesus teve poucas chances ali. Uma chance ali que ele teve, que a cabeça para fora. Teve um gol também anulado. Mas de resto ele passou ali com poucas ideias, poucas chances de criar jogada, poucas tabelas. Ele não conseguiu contribuir muito para o jogo. Quando o Tiquinho entra, ele puxa a marcação de um zagueiro para ele, deixa o Igor Jesus mais solto, no mano a mano, sem ter dobra de marcação, com mais espaço para correr, para tentar ali um drible, uma arrancada, porque o Tiquinho entrou um pouco mais recuado para o meio, mas por ser o Tiquinho, por ser um centroavante forte, de boa imposição física, de bom toque de bola, ele arrasta um zagueiro para fora da área para marcar ele. Então, você cria espaço, cria um vácuo ali naquela região que estava muito povoada no primeiro tempo, com o Fortaleza bem fechado. O Botafogo chamou um pouco o Fortaleza para o campo defensivo dele e conseguiu aí 2 contragolpes matar o jogo.
Arthur Jorge é um cara muito inteligente, então quem corneta o Arthur Jorge não sabe o que tá falando. Ele pode errar num jogo ou outro, eu critiquei muito ele já. Eu acho que ele errou em algumas escalações, como o jogo contra o Bahia ele errou, Juventude ele errou também. Não pelo Juventude ter colocado, contra o Juventude ter colocado um time reserva, não é isso. O time reserva do Botafogo é muito bom, mas por ter colocado aí jogadores fora de posição. Almada numa ponta, Romero em outra ponta, você botar aí o Matheus Martins por dentro, colocar... Lógico, o Halter sempre vai ser um erro colocar ele em campo. Então eu acho que ele às vezes vacila em umas teimosias, mas ele é um cara que lê muito bem o jogo. Normalmente as mexidas que ele faz, normalmente são muito boas e mudam a história da partida. Eu gosto muito do Arthur Jorge, ele tem capacidade total de ser como se fosse um Abel pro Botafogo. Ele tem muito repertório de estratégias para ganhar os jogos com as mexidas que ele faz durante o jogo. Pessoal, é isso então. Botafogo é líder. Ninguém nessa rodada vai passar Botafogo ainda. Pode ser que até os postulantes a chegar perto, são Flamengo e Palmeiras, não ganhem seus jogos. E a gente consiga disparar mais ainda. A data FIFA vai entrar aí agora para dar tempo para a gente treinar, descansar. Os machucados terem mais tempo de voltar. E Botafogo será líder pelo menos aí durante os próximos 15 dias, eu acho. 12 dias. Até o jogo contra o Corinthians. Isso se o Fortaleza ganhar o seu jogo, né? Se eu não me engano, eu acho que o Inter e Fortaleza, o jogo a menos que o Fortaleza tem, esse jogo deve ser agora na data FIFA, né? Deve acontecer por aí. E aí vai equilibrar as forças, vai equilibrar o calendário, a tabela do Botafogo com Fortaleza. O Flamengo também tem jogo a menos, mas é mais pra frente que vai acontecer. É isso, pessoal. Eu sou o Rafael. Vou ficar por aqui. Curta o vídeo, comente o que está achando do Fogão no campeonato, mande o link desse vídeo, de vários vídeos que temos aqui no canal, para amigos seus que não conhecem o nosso canal, Notícias do Fogão. Se inscreva e ative as notificações clicando no sininho para ficar por dentro e receber avisos sempre que tiver conteúdo novo no canal. Eu sou o Rafael, fico por aqui, segue o líder e até o próximo vídeo.